Meus amigos, minhas amigas, como vão vocês? Tudo bem? Vamos para a nossa sétima religião no curso nosso de teologia. A religião mais importante, a que impactou mais a humanidade. Ela conseguiu, inclusive, impor o seu calendário cristão para praticamente toda a Terra. Existem muitos calendários no mundo, né? O calendário do povo que eu descendo, que são os assírios do meu avô, é o povo mais antigo na Terra. O calendário também é o mais antigo, 6.773. Mas esse povo espalhado pelo mundo usa o calendário cristão. Os judeus, o calendário é o segundo mais antigo, 5.783, usa o calendário cristão. O chinês é o terceiro mais antigo, usa, que é 4.720, usa o calendário cristão. E os muçulmanos estão no ano 1390, mesmo na Arábia Saudita, o país que é o centro do islamismo, também usam o calendário cristão. Então você veja que coisa, né? Então é uma religião seguida por 2 bilhões de pessoas, que é 1/4 da população da Terra. Portanto, não dá para dizer que é uma religião que contagiou o planeta. Apenas 1 em cada 4 habitantes do planeta é seguidor do cristianismo, mas ela tem uma influência colossal. Outros 2 bilhões de pessoas que são muçulmanas, eles também têm influência do cristianismo. Então, só aí já dá metade da Terra, né? E a outra metade ou segue o calendário ou tem algum valor cristão. Então, nós vamos falar de uma religião que tem 1/4 de seguidores do mundo, mas é uma religião muito importante. Bem, antes de prosseguir, vocês me conhecem, é o professor Legene Miran, este é o canal da Geopolítica. Essa semana não fiz praticamente nenhum programa específico sobre nenhum tema geopolítico, não houve temas relevantes, fiz os programas rotineiros em outros canais. Vocês sabem que todos os dias, 10h30, eu estou na TVT, das 10h30 às 11h. Às quartas, às 13 horas, estou na TV 247 com o José Reinaldo. Quinta, às 17 é o curso de literatura e aos domingos é o curso de teologia. Esta é a parte 1 do cristianismo. Acho que vamos longe, porque se hinduísmo e budismo demoraram 4 aulas, acho que cristianismo vamos pelo menos 6 aulas. E pelo que eu fiz o roteiro hoje, sempre que eu gasto 1 hora de aula, eu estudo 4 horas. E eu percebo que o conteúdo de hoje, ele mescla conteúdos do dogma, dos princípios basilares, que misturam com história da religião, não é? Então, nós vamos misturar essas coisas com também misturar conceitos basilares, como eu fiz com judaísmo também, né? Por exemplo, eu já anotei aqui
quando estudava hoje para esta aula, anotei eclesiologia, cristologia, logos encarnado. São conceitos que eu vou destacar e falar ao final das aulas, né? Bem, agradeço todos os canais parceiros que retransmitem esta aula. Meu esforço é preparar bons conteúdos. Ao final, eu agradecerei todas as contribuições, os membros que entrarem no meu canal. Quem entrar nos canais parceiros também agradeço. Se inscrevam, as inscrições não custam nada para ninguém. Nós ultrapassamos aí 21 mil, estamos crescendo devagarinho. Eu não invisto tanto porque eu também cuido de outros canais. A vida é assim, eu não me dedico exclusivamente para o meu canal, não vivo só disso. Agradeço especialmente a TV 247 que retransmite estes cursos, e aí dá 20, 30 mil pessoas que assistem. É um conteúdo que eu tenho muita responsabilidade, muita pesquisa, né? Bem, vamos lá. O que nós conhecemos por cristianismo hoje no mundo tem um conteúdo extremamente diversificado, não é unificado, tem muitas divergências, muitos rachas, cismas, divergências internas, né? Mas, em tese, eles se baseiam em um personagem que também não é unificado se ele existiu ou não, não é consenso se ele foi histórico ou não, e que seus ensinamentos estariam consolidados, não é o termo, né? Expostos em 4 evangelhos considerados canônicos pela Igreja, que era única quando eles foram escolhidos como canônicos. Existem outros evangelhos, pelo menos 9, eu tenho todos eles unificados em um volume grande, comentados. Li todos eles, não sou teólogo, mas estudo religiões há muitos anos, pelo menos 86 dá 38 anos, né? E Tomé, Filipe, Madalena, Maria, Judas é um dos mais interessantes. Nenhum desses foi recepcionado pela cúpula da igreja que foi se consolidando nos primeiros concílios ecumênicos, né? O primeiro dele foi convocado pelo imperador Constantino em 325. Vamos falar muito desses primeiros concílios ecumênicos. Enganam quem diz que esse concílio elevou o Império Romano a cristianismo, a religião de Estado, está errado. Erra, fala bobagem também quem diz que foi nesse concílio que os 4 foram escolhidos, né? Mateus, Lucas, Marcos e João, nessa ordem, bobagem, né? Muita gente fala coisa que o brasileiro ele é especialista em tudo, né? E os 4 primeiros, né? Concílio
Niceia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, né? Calcedônia tem o primeiro racha, né? Que vamos falar desse primeiro racha, 451, né? E vamos falar do grande racha, que não é o de 451, que esse é um racha mais das igrejas, pequenas igrejas orientais, né? O grande racha é o de 1054, que é o que separou a Igreja do Oriente da Igreja do Ocidente. Mas vamos falar dos rachas protestantes, né? Dos anglicanos, luteranos e calvinistas, né? Bom, e esse cristianismo, ele se baseia, então, não só nesses 4 evangelhos, mas também em mais 23 outros livros. Alguns não são propriamente livros, mas são epístolas, das quais 13 são de Paulo. Era um apóstolo, digamos, tardio, não conviveu com Jesus, não viu Jesus, ele disse que viu, mas não viu, foi um clarão, etc., né? Mas as cartas dele edificam uma igreja, né? Ele é o grande edificador da igreja. Dessas 13 cartas dele, 6 são sabidamente falsas, e não precisa ser estudioso do cristianismo. Voz corrente, vocês que me assistem talvez já tenham ouvido falar disso. E não tem problema elas serem falsas. O que vale é o conteúdo. Alguém que talvez representasse o pensamento dele, mas não era uma pessoa famosa, então, para poder valer o pensamento, assinava Paulo. Não é? Mas tinha outras que eram circulares. Estas eram cartas direcionadas a algumas igrejas, né? Coríntios, Efésios, né? Então são 23 livros que são cartas circulares, etc. Total, então, 27 livros. Esse é o Novo Testamento, né? Isso que a cúpula da Igreja Católica Unificada reconhece. Eu ainda não tenho, nós não chegamos nos rachas, então não posso lhes afirmar se também os protestantes reconhecem todas essas 27. Bem, Jesus fundou uma nova religião. Esta religião quase nada tem a ver com a velha religião judaica. Este cristianismo, ele começa como uma espécie de movimento que visava, né, reformar o judaísmo, que fala-se que teria 2.500 anos antes da Era Comum. Não é verdade, provavelmente. A primeira Bíblia judaica, né, o Tanakh, já vimos isso no judaísmo, ela deve ter entre 800 e 600 antes da Era Comum. Tudo antes disso era a cultura oral, a transmissão oral, né? E
não sei se essa cultura oral resiste a 2.500 anos, intacta, né, sem mudanças, e mesmo com mudanças, se uma cultura resiste a esse tempo. Bem, e para mim sempre foi muito claro que o Deus do Velho Testamento nada tem a ver com o Deus que este ser chamado Jesus, seja ele humano ou divino, ou as duas coisas, que esse foi um debate que durou aí até o último dos 4 primeiros concílios ecumênicos, sobre a divindade de Jesus, sobre a dupla, né, substância de Jesus, seja o que for, não é? O que ele pregou não tem a ver, ele é um Deus complacente, Deus de amor, Deus da justiça, Deus da igualdade, Deus da tolerância. O Deus do Velho Testamento é outro Deus, é o Deus que manda matar, é o Deus ciumento, é o Deus do incesto, é o Deus misógino, é o Deus que odeia os humanos, que extinguiu a humanidade 3 vezes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, o que era para ser uma reforma acabou sendo a construção de uma nova religião. Mas não há ruptura. Por isso que eles chamam de... Não posso esconder o microfone, senão ele abafa o som. Eles falam em uma nova aliança. Uma nova aliança que não rompe, ele recepciona o Velho Testamento, que é o nome que os cristãos dão a estas escrituras consideradas sagradas, que são aí em torno de 66, 67 livros, né? O cristianismo é chamado meu amigo Wagner Campanello presente, eu mandei para ele aí uma coleção aqui. Falando em coleção, é essa aqui, né? Se vocês puderem adquirir. O último livro do mal, eu publiquei alguns artigos do meu amigo Wagner, né? Pesa 2,5 kg, viu? 1.750 páginas e tem 750 ilustrações legendadas, tá bom? Vocês me ajudam muito. Já não. Se não servir para nada, você pode, se não for uma academia, você pode ficar fazendo, fazendo flexão aqui. Pesado, viu? Daqui a pouco põe na tela aqui o endereço do meu site. Você pode adquirir junto com a caneca revolucionária aqui, ó. Olha os 5 aqui, ó. Esses 5 aqui, ó. Se não mudaram o mundo, criaram ideias para pôr na nossa cabeça aqui, ó. Se não mudaram ainda, estão mudando, viu? Bem, religiões abraâmicas, o nome estão dizendo, né? Tem lá Abraão como um centro irradiador, né? Então o nome está dizendo, né? Abraâmica, então são judaísmo, cristianismo e islamismo. Está aí o nome da editora, a parte editora.com.br. Quem quiser fazer qualquer doação para ajudar o nosso trabalho, está aí. E o meu zap, você manda um oi para mim, você entra na minha lista de transmissão, recebe tudo, todas as circulares minhas, né?
Mas, fora essas três grandes, os estudiosos aí, teólogos, dizem que aquela religião chamada Fé Bahá'í, que tem no Irã, tem 5 milhões de seguidores, eles consideram religião abraâmica. Os drusos, que são muçulmanos, mas é uma corrente dentro do islamismo, se consideram religiões abraâmicas. E não sei por que cargas d'água, o Alteres, legal, com a caneca, né? Obrigado. Movimento Rastafari é considerado uma religião abraâmica. Bom, as bases de dados das Nações Unidas indicam que cristãos seriam maioria é metade mais um, da população em 157 países do mundo. A ONU tem 193 países, então você veja que não é pouca coisa. Não é que pode ser 100 países que têm 5 milhões de habitantes, né? A maioria esmagadora dos cristãos acreditam que Jesus é filho de Deus e, ao mesmo tempo, é Deus. Vocês sabem que eu não tenho Deus, mas sou respeitador de todos os deuses, né? Se não acredito em nenhum, respeito todos. E catalogado mesmo deve ter uns 3.900, né? Bem, então, tem uma pequeníssima parte que eles foram excomungados da igreja, né? Nestorianos e arianos, né? Que não crê na divindade de Jesus, né? Só depois que ele morre, que... Mas isso não é a principal questão, né? Mas, então ele diz que ele se fez Deus, não nasce Deus, né? Mas, de qualquer maneira, ele é o Messias que estava anunciado pelos profetas do Velho Testamento. Nós vimos quais são esses profetas maiores, profetas menores, está tudo lá nas aulas, né? E ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Eu também, na minha cabeça de uma pessoa não religiosa, eu fico pensando assim, né? Qual foi a utilidade do seu sacrifício, né? Se adiantou alguma coisa, se salvou a humanidade, né? Bem, esses evangelhos canônicos, a ordem deles exatamente que estão publicados são Mateus, o coletor de impostos, né? Marcos, Lucas, o médico, e João. Esse não é o Batista, né? É o evangelista. Eles descrevem a vida e as várias passagens de Jesus com seus ensinamentos teológicos, em especiais seus feitos milagrosos, porque precisava fazer esses feitos para mostrar o seu poder divino, né? E eles registram o ministério de Jesus nos seus 3 últimos anos.
quase não, né? Não há registro quase nenhum da infância de Jesus. E aí tem o que tem de livro especulando que ele foi para a Índia, virou budista, isso é cada barbaridade. A verdade, pessoal, não há registro histórico no Império Romano da passagem de uma figura chamado Jesus pela Galileia. Não há, né? Os que atestam, certificam, né? Atestação, que se chama na metodologia histórica, existe atestação. Eu sou entre os estudiosos que acreditam, é frágil, não é forte, mas existem entre 12 e 16 registros, não são fortes, mas existem discursos, cartas, suetônio, aqui e ali, existem, né? O que eles acham que é o mais forte é falso. Foi uma interpolação no livro, eu li ele inteirinho, tem 1.200 páginas, é o livro do historiador Joséfos, historiador judeu, né? Não, mas é visivelmente falsificado, né? Joséfo não fala em Jesus, né? Então eles colocaram uma frase lá, né? Mas tem outras, não dele, né? De outros autores e bom, mas não são fortes passagens, não tem registro assim em pedra, em pergaminho, não tem nada, né? Então, mas e as cartas, professor? As cartas são documentos históricos. Os evangelhos não. Então, cartas são. Mas e os evangelhos, nos pontos em que eles coincidem com a história? Isso sim. Então, na verdade, não é que o evangelho é um documento histórico. Estas passagens do evangelho que coincidem com a história, né? Então, o evangélico está concordando, ele está se apoiando na história. Não é que a história é que comprova o evangelho, né? É o contrário, o evangelho se apoia na história, mas depois ele escapa da história e vai para a teologia pura, absoluta, né? Não tem testemunha, né? Não sei se vocês acompanharam aquela série The Chosen, Os Escolhidos. Muito bem feita, eu acompanhei. Vai sair agora mais 3 temporadas. Fez tanto sucesso que eles andaram lançando aí na no cinema, capítulo 1 e 2, e 3 e 4, para ganhar dinheiro, né? Porque na Netflix, quem assina, assiste de graça. Né? De graça, sim, entre aspas. Né? Mas tá para entrar as 3 temporadas novas, né? 4, 5 e 6, na verdade. É muito boa a reconstituição, muito fiel aí a uma versão mais progressista dos acontecimentos na época, né? Bom, você vê que Mateus, o coletor, ele abandona tudo, ele é o mais letrado de todos, né? E o tempo todo ele anota, né? Parece que ele tem uma caneta Bic, porque a escrita não tinha um caderninho assim com, né? Um bloquinho assim encadernado, né? Não existia isso na época, não tinha papel, né? Era pergaminho, né? Ou era pele de animal, ou era papiro, né? O tempo todo ele anota, né? Bom, isso aí me lembra Platão, né? Diálogos de Platão.
tem coisas ali que, quando Sócrates fez o discurso que, antes de morrer, ele toma veneno na cicuta, o Sócrates não estava presente, né? Como é que, quem que tomou nota para ele, né? E outros momentos, né? Parecia ser um jornalista moderno, tal, com o caderninho, ele toma nota e tal. Não precisava nem ter gravador, tinha época que você anotava tudo rápido, né? Mas e naquela época, né? Então tem muita invenção, né? Então, fico pensando, né? A série mostra Mateus tomando nota na hora, como se fosse um repórter moderno, né? Mas não é verdade, isso não era assim. O cara, isso foi escrito, eu tenho aqui as datas, né? 30, 40, 50 anos depois, o cara escreveu em casa, não escreveu na hora. Não, professor, mas na hora ele deve ter tomado algum tipo de nota, né? Porque era um Deus ali falando e ele alguma coisa ele anotou, depois ele elaborou, né? Bom, é, as partes mais importantes desses evangelhos são os momentos finais da vida, né? São as torturas, né? A paixão, a crucifixão e a ressurreição. Sem ressurreição não há religião, né? O túmulo vazio é a essência do cristianismo. Se abrisse o túmulo e tivesse um corpo ali, acabou, né? Não tem, né? Porque a essência é essa. Eles esperam a volta para reinar sobre a terra 1000 anos para fazer justiça. Os muçulmanos xiitas esperam o Mahdi, que é um, como é que é? É um tipo um ayatolá, é um líder muçulmano que ele não morreu, ele desapareceu, ele ficou oculto, está por aí, né? Mas ele vai voltar. Eles dizem que vai voltar e vai governar o mundo por 1000 anos junto com Jesus Cristo, para fazer justiça. Então você vê que essa simbiose, assim, esse sincretismo, né, que o candomblé tem com o cristianismo, o islamismo fez isso com o cristianismo, né? Debate-se até hoje entre os cristãos se a salvação adviria apenas pela fé ou se pela fé e pelas obras, né? Os católicos dizem que só a fé não basta. É preciso fazer algo. É imperioso que tenham boas obras. Que são boas obras? Boas ações, feitos exteriores, de preferência que ninguém precise ficar sabendo, né? Assim, existe um conceito chamado de justificação, que é basilar no cristianismo. Vejamos uma circular de Tiago, irmão de Jesus. Havia uma luta na igreja primitiva entre Tiago e Paulo. Eu, que estou fora dessas lutas e dessas igrejas, sempre torci por Tiago. Se Tiago tivesse vencido, acho que o rumo da igreja seria outro.
Isso na igreja primitiva, eles mandavam circulares que era diferente das epístolas paulinas, que eram cartas endereçadas a determinadas igrejas. Então veja o que diz Tiago. Justificação é a obra mais excelente do amor de Deus. É a ação misericordiosa e gratuita de Deus, que perdoa os nossos pecados e nos torna justos e santos em todo o nosso ser. Isto tem lugar por meio da graça do Espírito Santo, que nos foi merecido pela paixão de Cristo, que nos foi dada no batismo. A justificação inicia a resposta livre do homem, ou seja, a adesão individual e livre ao plano da salvação arquitetada por Deus. Para isto, requer a fé em Cristo e a adesão individual e livre ao plano de salvação arquitetado por Deus. O homem é justificado pelas obras e pela fé. Aqui, então, é Tiago 2,24. Porque sem fé a obra é morta. Então, há uma relação entre fé e obra e fé. Né? Isso é Tiago. Aqui outro conceito basilar do cristianismo é a dualidade de Jesus. Ele é humano e Deus ao mesmo tempo. Morreu no terceiro dia, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Antes de subir aos céus para ficar ao lado do seu Pai, então, ele é filho do Pai, é Deus, e é Pai, e é Filho, é tudo ao mesmo tempo. Ele fez algumas aparições. O início do cristianismo começa como aquele movimento de reforma que eu já disse, né? Mas ele foi ficando claro que eles criaram uma nova religião, isso não tem a menor dúvida, né? Uma grande diferença, são muitas diferenças, né? Eles guardam os domingos, os judeus guardam os sábados. O primeiro dia útil na semana em Israel é exatamente o domingo. Hoje é domingo, é o dia que ninguém trabalha no Brasil. Quer dizer, modo de dizer, né? Ativistas ateus é uma luta dura na igreja entre os fascistas e os progressistas, né?
Sobre os evangelhos, nós vamos falar muito ainda deles, mas nenhum dos nomes que aparecem não foram os redatores. Tanto que eles falam segundo Mateus, segundo Lucas, né? Marcos é o mais antigo, mas não é o primeiro, né? O Rivadavia falando de um livro. Certo. Bom, Mateus deve ter sido escrito, começado a ser escrito em 50 e terminou em 65 da Era Comum. Ou seja, 34 anos após a morte de Jesus, que ocorreu no ano 31. Ou seja, muito tempo após os fatos que ele narra. Isso, do ponto de vista da metodologia histórica, é assim, não é considerado uma boa história, de jeito nenhum. Ele guardou né, na memória, guardou aonde? Anotou. O João não, o Evangelho de Marcos deve ter sido escrito provavelmente na Síria, no ano 70 da Era Comum, ou seja, 39 anos após a morte. Os teólogos, no entanto, afirmam que foi um tempo antes da destruição de Jerusalém, do chamado Segundo Templo, que na verdade é o primeiro templo, porque o primeiro templo não existiu, então o segundo é o primeiro templo. Por fim, o Evangelho de João é o mais tardio, o menos histórico e o mais teológico de todos eles. Não tem nada de historicidade, né? Então, ele não foi também escrito pelo nome de quem se sugere e deve ter sido escrito por volta do ano 100. Portanto, 69 anos depois dos fatos acontecidos. Então, nós vamos falar mais. Os três primeiros, eles se baseiam em uma fonte comum, que é a chamada fonte Q. Né? Depois vamos explicar melhor, que nunca ninguém descobriu o que é isso, mas eles têm passagens parecidas, né? Um se baseia no outro. Vamos ver isso com calma. O cristianismo original começou, como dissemos, sob forte influência do judaísmo, mas também o judaísmo tinha influência do helenismo. Tudo que você ouviu falar de helenismo, você lembra da Grécia, né? Helena, de Troia, né? Você não esquece. Era um contato forte que existia da cultura judaica com a cultura helênica, grega. Ocorreu quando houve a tradução da Bíblia, Tanakh, a Bíblia hebraica, que se chamava Septuaginta, que foi a primeira Bíblia no papel que se fez, no papel. Então, todas as tradições orais foram colocadas no papel.
O que eu vou contar para vocês aqui é uma lenda, mas é uma lenda que todo mundo conta, que passou a ser aceita quase que como uma verdade. Por que o nome Septuaginta? Vem de 72. A lenda é o seguinte: Ptolomeu, né, vem dos governos ptolomaicos lá na Grécia, lá em Alexandria, no Egito. Alexandria. Ô, amor, obrigado. Hora do café. Alexandria é um porto. Em árabe é Escandaria. Eu nunca esqueço uma música. Eu sabia cantar em árabe quando eu era criança. Sei até hoje, né? A gente não esquece certas coisas. Al-Banat Escandaria, as moças de Alexandria. Alexandria em árabe é Escandaria. É um porto grande, ali perto do Nilo, no Suez, né? Desemboca ali no Mediterrâneo, né? Norte da África. E era uma grande cidade, né? E chama Alexandria por causa do Império Macedônio, né? Grande Alexandre, né? E aí teve os Ptolomeus, são vários, né? Esse aqui é o Ptolomeu II, né? Ptolomeu II, Filadelfo do Egito. Ptolomeu II, Filadelfo. Ele reinou entre 281 e 246. Antes da Era Comum, a contagem é negativa, né? Ele queria consolidar a Bíblia, o Tanakh, a Bíblia hebraica. Ele convocou 6 eruditos das 12 tribos de Israel. Quanto dá 6 vezes 12? 72. Colocou 6 para trabalhar, para traduzir a Septuaginta. Então, já existia uma Bíblia hebraica. Para traduzir para o grego koiné, que é o grego popular. Ó, meu amigo Celso aí. E deu 72 dias para eles trabalharem. Aí reuniu todas as 6 versões, comparou e não achou nenhum erro. só a lenda para acreditar que isso é verdadeiro, né? Então, essa é a Septuaginta grega. Muito bem. O cristianismo logo começa a ser perseguido. O seu caráter duplamente revolucionário. Primeiro, o perigo do cristianismo é que ele defendia o Deus único, ele era monoteísta. E o Império Romano era politeísta. Né? Mas essa era uma religião também de um caráter libertador. Libertador não só individual das pessoas, pregava o amor, pregava a igualdade, pregava a justiça, mas pregava também a liberdade do povo, liberdade da Galileia, do jugo imperialista romano, né? Claro, não eram todos os cristãos, eram aquele núcleo mais, os zelotes eram mais nessa linha, né? Jesus era zelote, né? Tem um livro que eu gosto muito, né, do Reza Aslan, né, Zelote, né? Eles então eram perseguidos, assassinados, jogados aos leões. Isso aí é tudo verdadeiro, não é lenda. Então, de 31, quando ele foi assassinado, antes disso eles já eram perseguidos, até 313.
dá quase 300 anos de duras perseguições, né? Semana que vem eu vou falar dos pais da igreja, dos primeiros teóricos, né, dos padres, a padrística, né? Vou falar. Quando isso vai ser interrompido? Será interrompido pelo imperador Constantino. Ele não se converte ao cristianismo como muita gente fala, viu? Então, eu estou aqui para esclarecer coisas. Então, não fica repetindo aí erros históricos. A mãe dele, sim, Dona Helena, depois vira Santa Helena. Ela se converte. Gostaria muito que ele se convertesse, mas ele não se converte. Ele tem uma visão, véspera de uma batalha, ele sonha, e no sonho alguém aparece para ele e fala: se você usar no escudo esse símbolo, a cruz, você vencerá essa batalha. Tem até o nome do general, eu esqueço. A velhice vai chegando, a gente não... Mas não precisa gravar tudo também, né? Os livros estão aí. E ele vence a batalha, né? Mas ele não se converte. Aí, o famoso Édito de Milão, Édito é o famoso decreto. Ele proíbe a perseguição no ano de 313. O imperador de Roma, Constantino. E logo em seguida, assim, 12 anos depois, ele convoca o primeiro concílio ecumênico de Niceia, 325. Niceia fica onde? Eu anotei onde fica, mas daqui a pouco está em outro lugar, na Turquia. Esse foi o primeiro concílio ecumênico reconhecido. Teve 4 pequenos reuniões, bispo, estava desorganizado, né? Era uma religião em organização, perseguida. Esse aí, ele convocou os bispos do mundo inteiro. E mesmo assim não veio todo mundo, claro. Durou lá, não sei quanto tempo, meses, foi maio, né? Aí foi uma reunião com o aparato de Estado, né? Ele presidiu, né? Mas não comandou assim. Teologicamente, ele não deu as cartas, né? Quais são os principais pontos basilares que se pode dizer são os unificadores da fé cristã na imensa maioria das igrejas mundiais? A partir deste concílio até hoje, a Igreja Latina, a Igreja Católica, a Igreja Luterana, a Igreja Anglicana, todas as ortodoxas e as igrejas calvinistas são as seguintes: crença em Deus Pai, Jesus Cristo como Filho de Deus e no Espírito Santo. A morte, descida aos infernos, ressurreição e ascensão de Cristo. A santidade da Igreja e a comunhão dos santos. A segunda vinda de Cristo, o dia do juízo e a salvação dos fiéis. Isso aí é unificado. Ao contrário da lenda popular que diz que o Concílio de Niceia, está aqui, região de Mármara, na Turquia. Mármara vem do Mar de Mármara. Ao contrário da lenda popular, que este concílio teria fixado os evangelhos canônicos, nunca mais você vai falar isso. Ele, na verdade, unificou a jovem igreja em torno do credo niceno, que tornou-se o seu dogma, que vige até os dias atuais. Teve algumas mudancinhas, né? Que ficou conhecido como credo niceno.
que vou ler para vocês. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não feito, consubstancial ao Pai. Por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu ou na terra, o qual por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu e se encarnou e se fez homem. Padeceu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Ele virá para nos julgar os vivos e os mortos. E no Espírito Santo. Você já ouviu isso em algum lugar, não? E fez o concílio, mesmo não sendo católico, fez, ele convocou, ele deu apoio, ele deu a estrutura, né? Quem dirigiu, né, foram os cristãos, né, os católicos. Posteriormente ao concílio de Nicéia, foi feito o de Constantinopla em 381, o de Éfeso em 431, e depois o de Calcedônia em 451, que aí gerou um novo credo, agora chamado de Credo Calcedoniano, como veremos a seguir. Aqui que há, então, aqui há o racha das igrejas orientais. Fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constante de alma racional e de corpo, consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado. Gerados segundo a divindade pelo Pai antes de todos os séculos, e nestes últimos dias, segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, um e só mesmo Cristo, Filho, Senhor unigênito, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis. A distinção de naturezas de modo algum é anulado pela união. Antes é preservada a propriedade de cada natureza, concorrendo para formar uma só pessoa e uma só subsistência. Não separado nem dividido em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho, o unigênito, Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas, desde o princípio, acerca dele testemunharam, e o mesmo Senhor Jesus nos ensinou, e o credo dos santos pais nos transmitiu. Veja que eles aperfeiçoaram muito o credo niceno. Esse passou a ser o credo calcedoniano. A partir, então, ocorre o racha das igrejas orientais, como passaremos a ver na próxima aula. Pessoal, esse foi aí o meu esforço para fazer um resumo. Espero que tenha dado conta, espero que vocês tenham gostado, sejam cristãos ou não cristãos, dessa parte 1. Vamos longe aí, umas 6 aulas pelo meu cálculo. Semana que vem temos mais. Eu vi aqui que 2 pessoas me deram a honra aqui de fazer aí uma contribuição. O Gavlinski sempre presente, deu boa noite, e minha amiga Cíntia deu aí uma
contribuição que ajuda muito o nosso trabalho. Lembrando que a partir de amanhã, 10h30, temos nosso programa diário na TVT, até às 11h. Quarta-feira, 13 horas, na TV 247. O assunto da semana vai ser o atentado lá contra o Trump. Se for verdade ou não, eu acho que ele vai disparar se já estava como favorito, agora a coisa, né? O Biden, que já estava mal das pernas, né? Talvez seja substituído mesmo, né? E quinta-feira, curso de literatura, eu já comecei terceiro livro. A minha amiga Ana Terra deu uma singela contribuição, que eu agradeço muito. Comecei o Don Quixote de La Mancha, já foi a primeira aula. Acho que vou gastar... A vida do autor foi uma aula só, Miguel de Cervantes Saavedra, mas acho que o conteúdo do livro talvez umas 2 aulas, não sei se vão 3. E assim caminha a humanidade, né? Minha vida tem sido isso, né? Dar cursos, fazer as lives, e eu agradeço o apoio de vocês. Hoje nós não tivemos nenhum novo membro, os membros ajudam muito o meu trabalho. O Rivadavia aqui falando aqui uma reflexão, né? É isso aí. Pessoal, boa semana para vocês. Bom trabalho a todos aí. Qualquer coisa, emergencialmente, amanhã eu talvez faça um programa extraordinário. Terça-feira, às 18h, eu faço com a Rosa Sarquis. Era segunda, agora eu joguei para terça. E pode ser que na terça também, à noite, 19h, eu faça alguma coisa, né? Tendo novidades, eu sempre entro extraordinariamente, né? Tá bom? Obrigado por tudo. Boa semana, pessoal. Um beijão para vocês. Tchau.